paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos, a qual estão assistindo e acompanhando esse estudo bíblico. Nós estamos estudando a justiça divina, ele está baseado no livro de Ezequiel. Nós estamos aqui, na sexta aula da nossa lição, da escola bíblica. Nós estamos estudando. Qual é a sexta lição? Sexta lição vai falar a justiça de Deus. Hoje o tema do nosso estudo é a justiça de Deus, Também, tem um embasamento no livro de Ezequiel, irmãos? Vamos estar orando, E a verdade prática desse nosso estudo vai estar escrito assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Presbítero. Amém. Vamos estar orando ao Senhor então neste momento, em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos os irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Vamos fazer esse período de oração em nome do Senhor Jesus Cristo, dando início então a essa sexta lição da revista da CPAD, a lição voltada à classe de adultos, Nós estamos no quarto trimestre, então, ou seja, começou agora em outubro, vamos até novembro e dezembro, encerrando aí a lição do quarto trimestre da revista adulto da CPAD. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, abençoe e guarda, Senhor, a vida, meu Pai, de cada um, Senhor, que neste momento agora, Pai eterno, Deus de glória, nos ouve, Pai eterno Deus, e nos vê, Pai, através desse vídeo, Pai, que a graça, a bondade, a infinita misericórdia do Senhor, Pai, esteja sobre a vida de cada um, Pai. Abre a nossa mente, o entendimento da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Então, como já disse o comperador Admilson, esse meu irmão guerreiro de fé em Cristo Jesus, que a lição de hoje nós vamos mencionar sobre a justiça de Deus, tendo como texto áureo, como puro te mostrarás, puro, e como perverso te mostrarás indomável. Está lá em Salmo, Salmo 18 e verso do número 26. E a verdade prática, comperador Edmilson. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Amém, Jesus. Então, nesse exato momento, nós vamos fazer a lição bíblica em classe. Convidamos você a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, que se encontra lá no capítulo número 14, versículo 12 ao versículo 21. Amém? Então vamos fazer essa leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma leitura na coletividade, um lê após o outro. Assim nós fazemos todos os dias de culto de ensino da palavra de Deus. E aqui não será diferente. Amém, irmãos? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel, Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animarias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filha, nem os filhos e nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se
eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada passa pela terra e arrancar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela vivo, eu disse, o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livraria, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então, amém, meus amados irmãos, aqui nós fizemos a leitura lá, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 1. Então, né, aqui vai se basear todo o nosso estudo da noite de hoje. Tem outras passagens a qual nós vamos estar mencionando aqui. Você fique com a sua Bíblia aí acompanhando, né, que tem muitos estudos aqui voltados e também estão em outros livros, tá? Algumas concordâncias ali que vai acrescentar ao nosso estudo, né? A presente lição tem como objetivo explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então nós vamos falar aqui, né, sobre, né, um Deus, né, que ele é misericordioso, mas tudo tem um limite, né? Então Deus, ele é um Deus de amor, né, que nós sabemos, mas também é um Deus de juízo. Então nós vamos, né, decorrer por essa lição no tópico 1, né, que vai dizer sobre a identificação do juízo divino. E o presbítero Wellington estará lendo para nós. Então vamos lá, meus amados. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado. Primeiro lá, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca aconteceu sem uma justiça, causa, e nem mesmo sem um prévio aviso. Amós capítulo 3, versículo 7. O Deus Javé de Israel procede desta maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Jeremias 3 e 14. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Amós capítulo 3 e versículo 7, que o Senhor avisa previamente aos seus filhos. Então, o imperador Edmilson, em nome do Senhor Jesus, lendo para nós, lá em Amós capítulo 3, versículo de número 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Jeremias capítulo 3 e versículo 14, a palavra de Deus vai falar aos nossos corações assim, ó. Quer ver? Jeremias capítulo 3, glória a Jesus, e versículo número 14, 3:14 de Jeremias, diz a palavra do Senhor assim, ó: convertei-vos, os filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tornarei a um de uma cidade, e os 2 de uma família vos levarei a Sião, diz o Senhor. Amém? Então, esses são os 2 textos mencionados aqui na lição de hoje, imperador Edmilson. Então, certamente, imperador Edmilson, o Senhor nosso Deus não deixa acontecer nada com seus servos e profetas, que antes ele não revele ou avise, previamente, para que as coisas estejam sobre o seu domínio e sobre o seu comando. Nós vemos que o imperador Edmilson, então, o juízo de Deus
que veio sobre pessoas, profetas, homens e mulheres que de uma certa forma desviaram daquilo que era da vontade de Deus, né? Aquilo que era não permissível, né? Da vontade de Deus, e acabaram recebendo a correção de Deus, claro, mas com um aviso prévio. E o Senhor Jesus sempre, o Senhor Deus sempre usou os seus profetas, né, para anunciar, né, fazer um prévio anúncio, né, sobre o juízo dele. Um texto muito conhecido de todo o povo de Deus é o texto lá de Isaías, né, quando Isaías vai ao rei Zedequias e profere uma palavra dizendo: ponte a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então, eu quero deixar bem claro que foi o próprio Deus que enviou o profeta Isaías à casa do rei Zedequias, né, para Edmilson. Não foi o homem, não foi o próprio profeta que quis ir até a casa do rei, profetizar ou entregar alguma coisa da parte dele mesmo, mas sim da parte do Senhor nosso Deus, né, para Edmilson. Está correto, né? E também um outro episódio também está lá em Jonas, no capítulo 3, ali no versículo 10, eu vou estar lendo, né? Para os amados irmãos também, acompanhem conosco lá, Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez, né? Então Deus, né, como o presbítero mencionou, Deus é um Deus que ele avisa, né? E é um Deus também, um Deus misericordioso, né? É um Deus que, né, que tinha ali falado algo de juízo para Nínive, né? Só que no intuito ele se arrependeu porque viu, né, um povo arrependido ali dos seus feitos, né? Um povo que estava caminhando à perdição, né? Por intermédio de Deus, ele se arrependeu daquilo, né, aqueles atos, né, que aquela cidade ela entrou nos trilhos, assim, digamos assim, ela entrou nos eixos, começou, né, a caminhar conforme Deus, né, e aí, né, o Senhor, né, não fez aquele juízo, né, mas foi um Deus que se arrependeu daqueles atos. Então, eu tenho sempre dito e comentado, cooperador Edmilson, que só tem uma forma de Deus mudar de ideia, né? Não é que Deus se arrepende, eu tenho dito isso, que Deus não se arrepende, Deus não volta atrás de sua palavra, mas Deus muda, né, a sentença, né, sobre determinada pessoa, sobre determinada cidade ou sobre determinados povos, nações, né? E qual que é a forma de Deus mudar de ideia? É quando aqueles que receberam, né, o aviso prévio da parte de Deus, eles vão para o joelho, eles vão para a oração, eles vão clamar a Deus misericórdia. E Deus, como é um Deus misericordioso, Deus o atende, né? Assim foi na vida do rei Zedequias e assim foi na vida, né, da nação lá de Nínive, né? Que Deus se compadeceu através, né, do povo ter se arrependido e recebido a mensagem da parte do profeta, né? E orarem a Deus, rasgarem as suas vestes, né? E de uma forma de humilhação, né? Colocar cinza sobre as suas vidas, se cobrirem de cinza, e daí pedir a misericórdia. E Deus, como Deus misericordioso, alcançou a cidade por intermédio do profeta da mensagem. Amém? Então vamos lá agora, continuando, né? A primeira parte do oráculo. A expressão "quando uma terra pecar contra mim" pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir a palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e de até animais. Lá em Mateus capítulo de número 24, no versículo 7, e Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Trata-se
de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Meus irmãos, abra sua Bíblia lá, se puder acompanhar conosco, lá em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 7. Abra lá sua Bíblia. Poderia ser. Eu achei Apocalipse 6. Então eu vou procurar em Mateus. Apocalipse 6:8. Pode ler Apocalipse 6:8. Apocalipse 6:8, então. Diz a palavra de Deus do Senhor Jesus assim, olha, e eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguiam, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as bestas da terra. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, a fome é real. Isso. Né? É um dos sinais, né, da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Então, Deus tem, como dito na lição, né, para diversas formas de tratar, né, com o seu povo, né, ou castigar, melhor falando, a um desobediente. E essa parte ali de fome, né, de como é uma das formas, né, e que como é devastadora, né, ver uma nação passando fome, passando sede, né, e também ali entra ali como parte de juízo de Deus ali, né, para, né, corrigir o povo, colocar o povo na linha, né. Então, né, lá em Apocalipse, também ali em Mateus, encontramos referências claras sobre isso, que haveria fome, né, pestes, né. Então, é algo também que o profeta profetizou, mas em Mateus ali também, né, descreve, né, na nossa atualidade, né, quantas coisas tem, né, em tantos lugares, né, assolados, né, que um povo, né, que deve se converter ao Senhor, né, e estar na presença de Deus e clamar em todo tempo, né. Amém, Jesus. Amém. Então, vamos lá para a parte 3, lá da descrição dos agentes do juízo divino. É Javé que manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos, conforme está escrito lá em Jeremias capítulo 5, versículo 24, Jeremias 14, 22, Deuteronômio 32, verso 2, Amós capítulo 4, versículo 7 ao 8, e ao invés de agradecer a Deus, ele agradeciam e abençoava as colheitas de Baal. Está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 8. A seca era um sinal visível do castigo divino. Jeremias 14, 4. Deuteronômio 28, 23. A espada, linguajar figurado para designar guerra, também resulta em fome e em peste. Ezequiel 6 e 3. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatário da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Amém. Eu abri aquela referência lá em Jeremias capítulo 5, versículo de número 24,
E não dizes no teu coração: temos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Ali aonde o presbítero ele mencionou, está escrito ali no autor da revista: ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas de Baal. Então, quando Deus prosperava eles ali na área de agricultura, ali eles agradeciam, né, a Baal, agradeciam, né, aquelas bênçãos, aquelas farturas de grão, de trigo, a um Deus pagão, a um Deus que não existe, né, atribuindo, né, a um Deus pagão algo que veio do verdadeiro Deus, o Deus que nós servimos. Então, ali, que erro que eles estavam cometendo ali, né? Então a justiça de Deus, ela vinha ali sobre o povo, porque, né, mesmo Deus abençoando, eles estavam, né, atribuindo, né, ao Deus errado, um Deus com D menor, né, algo que veio do céu, que é do nosso Deus celestial, né, irmãos? Sinopse, então, né, do tópico 1 é: Deus não executa o seu juízo sem a justiça causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Então, é preciso ter, né, uma causa, né, porque sem causa Deus não vai trazer juízo. E mesmo que tenha causa, Deus ainda faz um prévio anúncio, aviso, né, para não pegar ninguém de surpresa, né, dos seus filhos. Amém? E a palavra-chave do nosso estudo é justiça. Justiça, né? Para Edmilson. Amém. Então, Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo das cidades, né? Então, esse pensamento imaginário, né, ou popular de que Deus é obrigado, Deus não é, né, obrigado, né, de tolerar o pecado do povo por causa de um justo da cidade. Deus poupa este justo, e nós temos exemplos, né, como Deus poupou a vida de Ló, né, sobre a grande destruição que veio sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, lembrando que, né, através da oração de Abraão, Deus mandou os seus anjos para livrar Ló, né, e sua família da destruição, né, para do Edmilson. Então, não é por causa, né, de um justo que há na cidade que Deus vai poupar, né, a cidade da destruição, do juízo dele, né, da justiça dele, né, por causa que na lição, aliás, no texto que nós lemos, vai citar três homens, né, três homens que Deus disse que só o livraria, né, só livraria esses três homens, né, se houvesse filhos e filhas, não seriam poupados, né, para Edmilson, por favor. Vamos ver quem são esses três homens, né? Sobre a petição que Deus não atende, né? Esse aí é o tópico 2, né? Vamos partir ali para o primeiro subtópico ali. Antes ali, nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se envolve pelos menos 10 justos em Sodoma. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Êxodo capítulo 32, versículo 11 e 14, Números capítulo 14, versículo 19 e 20, lá também em 1 Samuel capítulo 7, versículos 5, 6 e 9,
capítulo 2, versículo 19 e 25 e Salmos 99, do verso 6 ao 8. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto de bezerro de ouro. Mas Deus perdoou e os renovou o concerto com os israelitas. Êxodo capítulo 34, no versículo 10. Inspirado nessa experiência dos homens, de que Deus, que oramos uns pelos outros. Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Tiago 5, versículo 16. E intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Amém. Viu lá? Amém. É aquilo que você realmente... A gente não vai, irmãos, ler todas as referências para o vídeo não ficar muito longo, né? Então a gente quer um vídeo que fique menos longo, para a gente poder ter um maior número de alcance de pessoas, né? Então, essas referências citadas aqui, né, quem quiser estudar com mais afinco, procure essas referências, né? Procure se aprofundar mais no assunto, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, como, né, eu mencionei, né, agora há pouco, né, para o Edmilson, que, né, por amor do justo, o Senhor não poupa uma cidade, o Senhor não poupa uma nação, o Senhor livra o justo, mas o juízo virá sobre a nação, sobre a cidade, né? Claro, o exemplo é claro, e Abraão foi um intercessor da cidade de Sodoma e Gomorra. É aquilo que eu comentei na aula passada para o Edmilson, né? Que Abraão fala para Deus assim: Senhor, se lá houver 50 justos, por amor dos 50 o Senhor poupa a cidade? E o Senhor disse: sim, por amor dos 50 eu pouparei a cidade. E ele viu que não havia justos, né? Não havia os 50 justos. Senhor, por amor de 40 o Senhor poupa a cidade? Eu sei que Abraão foi reduzindo, né? Foi reduzindo até o ponto de não se achar um justo sequer, mas por amor e por misericórdia, Deus salva, né, por intercessão de Abraão, a vida de Ló e de seus filhos, né, e da sua esposa e noras. Então, é algo surpreendente, mas Deus avisou da grande destruição que viria sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então, quando nós temos um aviso prévio da parte de Deus, nós temos como nos precaver, temos como nos arrepender, temos como orar, e Deus pode mudar a sentença e a história. Amém? Imperador, por favor. Amém, né? Igual um exemplo também, né, qual foi citado aqui também de Moisés, né? Quando eles fizeram lá o bezerro de ouro, né, o Senhor, né, ele falou que ia destruir a nação e constituir outra através de Moisés. Mas, né, por intercessão ali do servo do Senhor, né, Deus poupou. Mas uma parte daqueles homens e mulheres que estavam prestando culto àquele bezerro foi destruído. O Senhor, né, exterminou uma parte, né, mas o restante da nação de Israel, né, o Senhor poupou, né, poupou eles, né, daquele juízo lá, daquela abominação que era desagradável aos olhos do Senhor. Né? Amém. É bem assim, imperador Edmilson. Então, vamos para o segundo ponto lá. O castigo é inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se ao ponto em que não havia mais retorno. Segundo a Crônicas, capítulo 36, 15 ao 16. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul, né? O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então, imperador Edmilson,
o senhor pode comentar esse tópico, então, para nós nos aprofundar, né, e acrescentar mais aí no nosso conhecimento. Então, né, é trazido aqui, né, sobre 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1, Saul. Saul era um homem, né, que na Bíblia descreve que o Espírito de Deus, né, pousou sobre Saul e ele profetizava, né? Era um homem, né, que, né, começou a trilhar uma caminhada com Deus, só que no decorrer do caminho, né, ele se desviou, né? E quando Samuel, o profeta Samuel, né, começou, né, a clamar pela vida daquele homem, Deus falou, né, até quando tu terás dose de Saul, tendo eu, o Senhor, o rejeitado? Né? Meu Deus, imagina um homem ser rejeitado por Deus, né? Como na Bíblia descreve, né? É horrenda coisa, né, estar na mão de Deus vivo, né? Então, né, o rei Saul, né, então ele, né, foi rejeitado por Deus ali. Deus o rejeitou, né? Porque pelas coisas erradas que ele fazia, né? Mas não foi por falta de avisar, porque Deus, né, usou o profeta Samuel, né, do perigo que era ele, né, se desviar do caminho, né, mentir para o Senhor, né, não fazer aquilo que o Senhor pedia. Então era mais uma vez, Deus levantou o profeta, falou, né, que se ele fizesse errado ele ia ter consequência das suas atitudes, mas ele, né, resolveu, né, trilhar o caminho errado, né? Então foi um homem ali que não teve, né, o seu fim, um fim glorioso, né? Ele teve um início bom, mas depois as coisas começou a ir para baixo, né? Ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor, né? Amém, imperador. Então, é aquilo que a gente já falou e tornamos a frisar. Deus poupa o justo, tá? A sentença virá sobre a cidade, sobre uma pessoa, sobre uma nação, sobre, enfim, a sentença de Deus virá. Ele é justo, tá? Ele é justo. Ele não vai agir se não houver causa. O nosso Deus só age quando há causa, né? Ou age com justiça, né? Ou age com misericórdia, mas ele age. Nosso Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Nunca se esqueça disso, que o controle de todas as coisas está sob o seu domínio, está sob o seu poder. Então, Deus é Deus, né? O que faz todas as coisas que lhe apraz. Amém? Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte. Na linguagem do apóstolo João, 1 João, capítulo 5, versículo 16. É apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e adjura o seu Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 28 e 29. Isto é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isto acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Né? O presbítero Wellington estará, né, comentando esse tópico para nós. Então, lá a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, imperador Ademilson, quando o justo ora, Deus o atende e responde. É aquilo que a gente já mencionou, que Abraão orou pela cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não se compadeceu da cidade, mas Deus se compadeceu de Ló, os parentes de Abraão que lá estavam, né? Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí nós vamos ver que Deus não atende todas as orações.
algumas orações feitas pelo justo, Deus atende, outras não, né? Porque o pecado, a oração intercessória, o pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João 5,1, é a apostasia total, tanto individual quanto na coletividade, que se aparta da fé, abjura o seu Deus. Ou seja, a Bíblia diz que todos os pecados há perdão, menos a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa que blasfema contra Deus, que não acredita em Deus e que faz menos caso de Deus, sobre a vida dele só acontecerá o juízo de Deus, né? Então Deus não vai atender a oração do justo em favor de um pecador que abandonou a fé, que apostatou-se da fé, que abandonou o seu Deus, né? Então isso é uma verdade máxima, né? De que Deus só atende quando essa pessoa está no centro de sua vontade e do seu querer, né, irmãos? Abandonou a fé, rejeitou a Deus, tenha certeza que Deus não vai chegar arrebentando a porta e quebrando a janela, até porque Ele não faz isso, né? Ele é um Deus de amor. Se você abrir a porta do coração, né, Ele vai entrar e cear contigo, vai fazer morada na sua vida. Mas se você assim não fizer, Ele também não vai chegar arrebentando tudo para mostrar que Ele é Deus. Até porque, cooperador Deus, Ele não precisa fazer nada para provar ou para mostrar que Ele é Deus. Uma prova disso é quando Ele foi provado, Jesus, pelo próprio diabo no deserto, né? O diabo se conhece filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come, né? Mas Ele precisa fazer alguma coisa para provar que Ele é? Não precisa, né, cooperador Edmilson? Amém, irmãos? Sinopse 2. Na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. Amém, irmãos? Vamos partir para o tópico 3, sobre a intercessão de Noé e Daniel e Jó. O presbítero Edson estará lendo. Estava chegando o tempo em que, nem com intercessão de Moisés e Samuel, o povo seria culpado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Por que o povo rejeitou os profetas? É uma pergunta. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiu Jerusalém com um número maior de justos? Gênesis, capítulo 18, versículo 32. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelo profeta. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça o livrariam, apenas a sua alma. Esse oráculo está entre as mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chanceler de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová. Ouvi-me eu, diz o Senhor Jeová. O operador Edmilson fazendo um comentário desse tópico. Então a nação de Israel estava num estado tão pecaminoso, né, que naquele momento eles deixaram ali de acreditar no juízo de Deus. Falou, mas se Deus destruiu no passado e não poupou, né, ele agora, né, agora ele vai nos destruir, né? Então eles deixaram de acreditar que Deus ia entrar com juízo. Mas aqui, por intermédio do profeta, né, mesmo que Daniel, Jó ou Noé, que eram homens, né, que eram homens justos ali, né, era um homem que, né, cada homem na sua época, ali, sua ocasião, eram homens ali que eram
considerados homens justos ali, né? Homens que, né, que oravam e Deus respondia. Falou, mesmo se esses 3 homens, né, orassem ali naquele período ali, eles iam salvar cada um a sua própria alma, né? Não ia, né, salvar almas, né, como lá, né, lá em Gênesis, lá qual o presbítero falou sobre Ló, né? Então você vê o estado que estava, né? Que então só aqueles 3 homens, se orasse, só ia salvar, cada um salvar sua alma, não ia salvar mais nenhum, porque estava num estado tão deplorável, tão pecaminoso, né? Que então estava pior do que a época do passado, né? Pior do que a época anterior, né? Então você vê aí, para nós vermos, entendemos o estado que a nação estava, né? O estado a qual tinha chegado, né? E Deus ele ia chegar com um juízo sobre eles. Amém? A sinopse, então, do tópico 3 é: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa da justiça da cidade. Então, vou ler aqui um auxílio teológico, que é o justo juízo de Deus. Noé, Daniel e Jó foram grandes homens na história de Israel, renomados por seu relacionamento com Deus e por sua sabedoria. Daniel foi levado cativo durante a primeira invasão da Babilônia contra Judá. 8 anos antes, Ezequiel havia sido exilado, na época em que Ezequiel pregou essa mensagem. Daniel ocupava uma elevada posição no governo da Babilônia, mas mesmo este grande homem de Deus não poderiam ter salvado o povo de Judá, porque Deus já havia julgado a nação devido à piedade geral. Amém, irmãos? Então, esse é um auxílio teológico que eu acabei de ler para os irmãos. Então, Daniel, Noé e Jó foram homens justos que alcançaram misericórdia da parte de Deus, e que se esses mesmos homens, com toda a justiça, né, de Deus, eles orassem a si mesmos, eles só salvariam, né, com o imperador Edmilson, as suas próprias almas, né? Então, Deus atende a oração do justo, até porque Deus é justo, né? Então ele atende, mas ele atende a sua oração desde que a outra pessoa que você está orando, né, não tenha se desviado, né? Porque essa lição aqui, com o imperador Edmilson, é uma lição que vai retratar sobre o juízo de Deus sobre Israel, né? Sobre o seu povo escolhido, né? Sobre a nação, né? E foi o próprio Deus que o escolheu. Mas por diversas vezes nós vimos que Israel caía e o Senhor usava-se de juízo contra eles, eles erguiam-se, né? E assim era até o ponto deles firmarem realmente os seus passos, né? E confiar totalmente no Senhor, né? Como foi citado o bezerro de ouro, né? Que a nação, né, se corrompeu, né? E, quando Moisés subiu no monte para orar e demorou a vir, aí o povo achou que poderia, com tanto ouro que eles trouxeram do Egito, vamos fazer um bezerrinho aqui, vamos prestar culto ao bezerrinho, e, né, Moisés chegar aí e falar: Moisés, né, eu estou conjecturando aqui, Moisés, você subiu no monte, demorou a voltar, e nós estávamos assim, nós nos abandonou, né, nós estávamos precisando, né, de um Deus, então pega o bezerro aqui, vamos adorar o bezerro, né? E Moisés muito se indignou, ficou muito furioso com isso, né? Até quando Daniel chega, aliás, quando Moisés chega para Deus, Deus diz assim: o teu povo, né? Aí o Senhor chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou destruir o povo, o teu povo. Aí Moisés falou assim: o meu povo? Não, Senhor, o teu povo, né? E Moisés é tão ousado que ele fala assim: então,
O Senhor vai destruir eles? Então me mata junto com eles, destrua-me junto com eles. Mas Moisés era justo, né? E alcançava misericórdia aos olhos do Pai. Então Deus poupou o povo, né, por Edmilson, por misericórdia através da vida de Moisés, né? Então, como o vereador mencionou, e a palavra-chave é o juízo, aliás, a justiça, né? A justiça de Deus. Então, o vereador Edmilson vai aí ler a nossa conclusão dessa aula, em nome do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham entendido, né, algo da parte de Deus assim, através dessa lição, aquilo que a gente não pôde expressar, que você possa, né, procurar em outros lugares, outras fontes mais, né, confiável. Não que nós não sejamos confiáveis, mas é que nós estamos ainda aprendendo, um processo de aprendizado, e nós estamos passando aqueles que desejam crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, assim como eu, o vereador Edmilson, a interagir conosco também, em nome de Jesus. Amém. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Amém, irmão. Então essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado e nos ajude, irmãos, né? Como já falei no primeiro vídeo que a gente fez, se inscreva lá no nosso canal para fortalecer, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e para que a gente possa alcançar mais vidas, né? Através dos vídeos, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. O vereador Edmilson, suas considerações finais. Agradecemos a Deus, né, e você que ficou até esse momento nos acompanhando. Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, tá? Em breve nós retornaremos, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos neste momento, Pai, para que o Senhor venha abençoar, Pai, eterno, a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai, que vão ver, Pai, assistir esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, Pai, da graça, da virtude do teu Espírito Santo, livra, protege e guarda. Essa é a minha oração, ó Pai, crendo, ó Pai, no grande poder que há no teu bendito santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.